dia. Café com propósito, quarta-feira, ao som de Lulu Santos. Vamos começando aqui a nossa quarta-feira, tomando um cafezinho com propósito, ao som de Lulu Santos nessa manhã. Bom dia Ana Paula, bom dia Carlos, bom dia Ana Paula. Pessoal, café com propósito começando aqui. São histórias que são narradas. A vida é essa narrativa que a gente faz, né? Que a gente conta. Como é importante a gente contar a nossa história, narrar a nossa história. O homem é aquilo que ele conta, né? E a narrativa é um exercício da psicoterapia, é um exercício que nós, terapeutas, sempre convidamos as pessoas a desenvolverem, né? E encontrar na tua própria vida as sementes necessárias, né? Estamos nesse processo de se tornar pessoa, de se melhorar, de se construir, de se reconstruir, e todos os dias essa oportunidade, né? E quando um certo alguém desperta um sentimento, o Lulu Santos está dizendo aqui na música, e eu vou convidar, o nosso convidado de hoje é o, né, grande, uma pessoa especial também, como todas as outras que passaram aqui, e ele já está aqui na live. Chamar ele para a gente bater um papo, falar um pouco desse propósito profissional, né, do Juliano. Chamar ele aqui na live para a gente começar esse bate-papo. Bom dia! E aí, professor? Opa, trocando de fone aqui, peraí. Beleza. Bom dia, tudo jóia? Sou Bom Josafat dia. aqui. Você tá bom? Peraí, tudo jóia, belezinha? Beleza. Satisfação. Rapaz, satisfação é minha poder contribuir, poder participar com você desse bate-papo. Uma pessoa que eu admiro, já falei isso para você, admiro o teu trabalho, a tua consistência naquilo que você faz, né? E a gente está aí nesse... Ô, Juliano, aqui é um espaço que eu chamei de café com propósito, né? É um anseio antigo que eu tenho de falar com pessoas, e principalmente pessoas da nossa comunidade, sabe? Pessoas que estão perto da gente. Como para mim é fascinante ver as pessoas e como a gente pode aprender com elas. Como elas têm um jeito único de viver, né? Um jeito único de fazer a sua trajetória no tempo, né? E a vida é essa narrativa, a vida é aquilo que nós vamos fazendo todos os dias, acertando, errando, melhorando, enfim, esse processo de se construir. E é um processo muito curto a vida, né, Juliano? A vida, quando a gente viu, ela é o sopro, já passou. E então, esse café com propósito, Juliano, é trazer pessoas, histórias, assim. E você é uma pessoa que eu admiro bastante também pelo teu trabalho, por aquilo que você está construindo. A gente sabe que tem grandes desafios, ainda mais num país como o nosso, e aqui eu não estou falando contra o país de jeito nenhum, né? Os desafios que nós temos nas profissões,
Aí, Júlio. Ô, Juliano, eu acho Opa, que travou aqui, né? o seu Tava travou aí. travado pra você? Tava travado Ah, pra mim. tá. Ah, desculpa aí, acho que eu resolvi aqui, tava a internet aqui, deu uma... É, Enfim, foi- Juliano, então a ideia aqui é você falar, contar um pouco a tua história, né? Vou deixar você falar aí, quem é o Juliano. Aqui o foco é entender um pouquinho desse processo seu de se construir Tá profissional. travando seu fone. Como o Juliano chegou até aqui, né? Tá ouvindo? Tô ouvindo, agora melhorou. Então, beleza. Porque assim, Juliano, na sociedade muitas vezes a gente olha as pessoas, mas a gente não sabe um pouquinho do que a pessoa viveu e qual a jornada que ela fez, né? Concorda comigo? Exato. Então, assim, fala um pouquinho quem é o Juliano, é, aspectos mais, assim, de repente, pessoais do Juliano. Fica à vontade aí, seja bem-vindo. Obrigado aí, Júlio, pelo convite aí. O Juliano é um desses brasileiros sonhadores, né? Resolvem sair do anonimato para tentar construir uma história. Minha história, cara, é o seguinte, qual é o nome do café, café com propósito, né? Eu, eu entrei para a educação física, sempre fui vocacionado, na verdade, para educação física. Então, minha história começa como um office boy no extinto Unibanco, aos 16 anos, né? Então, eu trabalhei no Unibanco, depois fui para o Itaú e saindo do Itaú já fui diretamente para a Caixa Federal. Na Caixa Federal eu fiquei quase 11 anos, né? Trabalhava como terceirizado lá na Caixa. Mas eu não me via dentro daquele estabelecimento. Hoje eu falo para todo mundo, cara, se eu tivesse nascido nessa época, eu ia ser tratado como hiperativo. Porque eu, desde pequeno, pratiquei muito esporte, né? Tanto na rua quanto no colégio. E eu ficava assim muito inquieto, né, de trabalhar fechado, né? Eu queria resolver os problemas das pessoas com o que eu sabia fazer, com o esporte. Mas eu tive que ter o tempo, né? Como minha mãe sempre costuma dizer, tudo tem um tempo de Deus, né? E eu fui passando, cara, e falei, meu, eu não quero isso, eu não quero ficar trabalhando dentro de um banco. Aí eu falei, mãe, eu vou parar de trabalhar com isso, eu vou seguir meu sonho, né? Ela, não, isso daí não dá Legal. dinheiro, isso daí não dá dinheiro, a família falando, isso daí não dá dinheiro. Eu falei, meu, mas isso não interessa, eu não quero trabalhar mais nisso. É, e assim, cara, ah, Vai para a vida financeira, vai trabalhar em banco, que é não, um lugar de... isso daí não vai te dar dinheiro, né? Vai trabalhar no mercado financeiro, vai dar mais dinheiro. Exatamente, vai fazer administração, vai fazer direito. E É, toda família tem essa cobrança, né? Porra, educação física no Brasil ainda, meu. Tem imagina. tem essa cobrança, né? Isso há 11 anos atrás. Né? Eu entrei para graduação, entrei com 23 anos na graduação. Olha Então, que interessante, 23 anos. não, porque eu trabalhava no banco, tava, né? Falei, meu, mas eu estava insatisfeito, né? Não era isso que eu queria para mim. Como eu te relatei, tive minha vida de atleta, né? Fui sempre muito ativo, né? Eu era hiperativo. Aliás, É sou. só, é só olhar as medalhas aí, né? Atrás, olha o quadro de medalhas aí. Então, minha trajetória começou nisso, né? Você quer humilhar a gente com esse quadro de medalha atrás aí. Tem um pouquinho aqui, em casa tem, em casa tem mais, Ai, 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 né? certo. E então foi assim, Júlio, foi uma trajetória que eu fui construindo porque eu tinha um sonho, né? Então, qual que era o meu sonho? Então, a minha geração foi quando a ESPN começou a passar no Brasil. Então, era basquete, futebol americano, o beisebol. Então, eu pratiquei praticamente todos os esportes, né? E no colégio, cara, eu tive professores de educação física assim maravilhosos, né? Aqui da cidade, né? Tem uma grande admiração pelos esses caras. Então, era assim, eu queria ser um Altinão, cara, professor Altino. Você deve conhecer. Professor Ô, Altino professor pegava muito no meu Altino? pé, cara, né? Quem não Pô, conhece professor Altino?
O professor Altinho me chamava de Chico. Pô, Chico, você não tem estatura para jogar basquete, meu? Mas eu era teimoso. Eu praticava basquete na escola também. E então, a partir disso, né? E na Caixa, cara, eu tive uma experiência muito boa, né? Tenho amizade com essas pessoas até hoje. Eu falo que faz parte da minha família, né? Foi duas mulheres assim que me ajudaram muito a desenvolver tanto como pessoa como profissionalmente dentro da empresa. E chegou na época, falei, meu, vou fazer educação física. Cheguei em casa, falei, mãe, tô pensando em vestibular para educação física. Foi aquele auê. Ô, Juliano, tá travado aqui. Juliano? Pessoal, alguém fala um oi para mim aí? Eu acho que caiu a conexão do Juliano. Tem alguém aí presente na live? Ah, tá, travou, né? Então, deixa eu ver aqui, que ele saiu da live. Deixa eu ver se ele vai voltar aqui. Só um minutinho. Porque caiu a conexão dele. Oi, vocês estão presentes aí? Não me deixa sozinho aqui. Pessoal, vamos ver, deixa eu ver o que aconteceu. Ver se ele aparece de novo aqui na live, que eu acho que caiu a conexão dele. Volta para a live, Juliano, cadê você? Pessoal, que interessante, né? Até o Juliano voltar aí. É interessante a história dele, que nasce de uma... primeiro que ele usa a palavra vocacionado, né? Sempre, e aí, voltou o treinador, voltou aí. Vamos lá, cadê você? Tá. Deixa ele retornar aqui, gente. A internet é assim mesmo, né? Cara, Opa, voltou aí? caiu. Caiu Não aí? foi a minha que caiu. Tá. Ô Juliano, eu vou fazer só uma reflexão do que você já trouxe pra gente, que assim, eu já vi pontos assim de muita riqueza na tua fala. Primeiro, você tem uma percepção de que você é vocacionado para o esporte, vocacionado para a atividade física, você percebe isso já logo cedo, né? Você tem uma orientação muito forte, vamos dizer assim, para fazer atividade física, né? E você usou uma palavra que eu gosto muito, que é vocação, vocacionado, né? Eu me percebi vocacionado para essa área e estava lá dentro de um banco trabalhando na área, né, financeira, e é muito bacana isso, porque, gente, tudo que nós estamos vivendo, mesmo que não seja a nossa maior paixão, isso de alguma maneira está contribuindo para a nossa construção e contribuindo para aquilo que a gente pode vir a fazer, né, Juliano? Vir a ser. Exemplo, eu estou dentro de uma educação, dentro de um trabalho na área financeira, mas tudo que eu estou aprendendo ali, eu tô aprendendo para a vida, eu estou aprendendo para a minha casa, estou aprendendo para o meu futuro negócio. Como as pessoas precisam perceber isso na trajetória? Tem pessoas, Juliana, que ela vai excluindo as experiências dela. Parece que ela fala, eu estou no lugar errado, eu estou fazendo a coisa errada, mas ela não está percebendo que aquilo ali é o alicerce, sabe? É aquilo que está dando base para aquilo que ela vai vir a ser, para aquilo que ela vai vir a construir. E aí uma outra palavra que você usou que eu achei muito legal, primeiro, gente, vocação, ser vocacionado. E ser vocacionado eu sinto e percebo que sou vocacionado para algo, mas eu não estou fazendo esse algo. Mas aquilo que eu estou fazendo isso pode estar construindo esse momento, entende?
Eu não estou fazendo, talvez, aquela percepção maior que eu tenho de fazer, mas isso que eu estou fazendo aqui está construindo e vai chegar esse momento, né? Segundo, eu tinha um desejo ou uma vontade de resolver o problema das pessoas. Qual o problema a gente está resolvendo? E aí, qual é a dor que você está resolvendo na tua área hoje? Que é a saúde, que é ser saudável, que é ajudar as pessoas a se desafiarem no propósito delas, enfim, você tinha também aquela percepção e aquela vontade de resolver problemas. Fantástico. Um outro ponto é o ponto da insatisfação. Então, vocação, resolver problema de alguém, estou insatisfeita. Gente, como nós precisamos estar insatisfeitos? A insatisfação, e não é aquela insatisfação com a vida, sempre estar insatisfeito com tudo, porque isso é terrível, isso é ruim, né, Juliana? Mas aquela insatisfação boa, aquela insatisfação que vai te levar para o próximo nível, ou vai te levar para as próximas decisões, ou vai te levar mais. A insatisfação vai te levar para perto do teu objetivo, né? E o quarto ponto aqui é ser teimoso. Como tem gente que é teimosa no lugar errado, com as coisas erradas, entendeu? Ela é teimosa, mas ela não é teimosa na direção certa. Ela não é teimosa para as coisas que vai levar ela para os objetivos dela. Ela insiste em ser teimosa nas ideias antigas, nas ideias velhas, nos conceitos, nas crenças que não levam para lugar nenhum. Como nós precisamos ser teimoso com os nossos objetivos, né? Como nós precisamos ser teimoso para melhorar a vida de quem está do nosso lado, melhorar, enfim, a nossa história, melhorar nosso bairro, nossa comunidade, sabe? Então, essas palavras que eu consegui perceber que você já trouxe para a gente. Mas continuando a tua história, então, com 23 anos, você decide ir para a faculdade fazer educação física. Isso. Aí, prestei vestibular no Unesp, 2 anos seguidos, não entrei, né? Aí fui para a Unoeste. E, cara, falar a verdade, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, né? Profissionalmente. Porque foi uma universidade que me abriu muito as portas, né? Como eu falei, era muito imperativo. Então, numa brincadeira, cara, que eu fiz com um colega na sala de aula, né, na sala de anatomia, acabei virando monitor de anatomia. E a partir disso, fui desenvolvendo um pouco para o lado de pesquisa, né? Só que depois eu acabei a graduação, falei, meu, não quero isso, não quero ir para mestrado, não quero ir para doutorado, porque eu ia ficar fechado, ia contra o que eu queria, né? Eu não quero ficar fechado dentro do laboratório. Então eu queria ajudar as pessoas, né? E acabando a graduação, fiz 2 graduações, né, de educação física, tenho formação tanto para a área escolar quanto para a área da saúde, que é o bacharelado. Tive experiência, fui para a escola, trabalhei aqui em Venceslau, no Cabral e no Chiruca, né? E no Isabel Campos, foram experiências incríveis que eu tive, né? E com a educação física escolar, cara, eu tive assim, uma aproximação, porque eu vim do esporte competitivo, né? E a escola me mudou a não ver só o lado competitivo, ver o lado também formação do caráter daquelas crianças, né? Formação do cidadão. Então foi bom para mim ir para a área escolar também, para ter essa vivência, né? Abrir um pouco o leque de não ficar só fechado num conceito dentro da área. Aí fui para as pós-graduações, né? Tenho 4 pós-graduações, fisiologia, treinamento. E aí entra no que o pessoal me chama de coach. Júlio, eu tive que tirar o coach do meu Instagram, porque a galera estava achando que eu estava aplicando a técnica, e não é. Como eu falei no início da live. A minha formação, eu aprendi vendo o futebol americano. Então, treinador, coach, né? Então, eu usava essa expressão. Mas aí meu Instagram começava a bombar, quanto que é consulta? Eu falei, meu, eu não faço isso. Isso daí é com psicólogo, o pessoal tem formação. Aí eu tinha que explicar para a pessoa, é coach de treinadora. Então, essa palavra, coach, a gente está vivendo um momento, primeiro que coach
Não é uma coisa inventada, né? É que cai um pouco no modismo, né, É, Juliano? E a gente sabe que esse conceito nos Estados Unidos é fortíssimo, né? fortíssimo. Nos Estados Unidos, né? Enfim, o trabalho de coach é extremamente respeitado, valorizado, enfim, em outros países também. Só que a forma que algumas linhas começaram a trabalhar isso no Brasil ficou um pouco, como que eu posso usar a expressão aqui, estou tentando buscar uma palavra, analisado, né? E é porque as pessoas, muitas pessoas não entendem, não estudam, não aprofundaram sobre esse conceito, né? E aí começou a virar um pouco de banalização, né? E a gente sabe que o coach é esse profissional que desenvolve um trabalho muito importante na vida de várias pessoas e de várias áreas, né? Dentro da minha exemplo, eu fiz coach, mas não fiz de formação coach, eu passei por um processo de coach lá em 2015, Juliano, que fez toda a diferença para tomar decisões que eu precisava tomar profissionalmente falando naquele momento, né? Eu estava em 2015 em São Paulo trabalhando no Sistema Prisional Paulista, né? Com uma formação de psicólogo engavetado. E o processo de coaching me ajudou muito. Então tem esse coach especificamente na área comportamental, psicológica, mas também tem o profissional coach na tua área, né? Isso. Então, e aí muitas vezes as pessoas misturam, né? Então, exemplo, e a gente vê, tem muitos profissionais, e eu acho que é até interessante a gente falar sobre isso. E a questão também não é só o conceito, não, mas como muitas vezes as pessoas, elas, não são todas, a gente não está generalizando aqui, como as pessoas muitas vezes não respeitam, né? Enfim, o trabalho, e aí banaliza, tá? Mas assim, e aí você tirou o nome coach e colocou treinador. Conta essa história aí. Foi, foi. Não, porque bombava, né, de questionamentos, tá? Aí eu tinha que toda vez estar explicando. Eu fiz até um story, um postava, meu, o coach que eu uso é de treinador. Se você quer melhorar sua qualidade de vida através da prática de exercícios, pode falar comigo. Agora, se for a parte de orientação, vocação, essas coisas, procura um profissional adequado. Eu não tenho essa formação, né? Eu tenho a psicologia do esporte voltada para o alto rendimento, mas é rendimento, né? Porque muitos clubes não têm condição de contratar um psicólogo para atuar junto. Mas o que a gente tem é básico. Não tem como eu chegar para uma pessoa e falar, né? Então, aí eu tive que acabar tocando para treinador. Então, vamos colocar no português mesmo, que evita a ficar. Era até engraçado, porque às vezes eu perdia tempo, né? Para responder, porque se você está numa rede social, você tem que interagir. O Instagram é isso, é uma interação com o seu público, né? Você não vai deixar o seu público sem resposta. Então você acaba perdendo um tempo explicando uma questão que não tem tanto porque você perder tempo com aquilo, né? Exatamente. Aí você terminou a faculdade com qual idade? Você começou com 23? Eu terminei com 26, terminei a primeira, e 28 eu terminei a segunda, né? Que eu tenho duas Qual foi a formações. primeira? Ah, A você tem primeira duas formações. tem duas formações. Porque, assim, o que aconteceu? A educação física ela teve uma separação. Antes era licenciatura plena, você saía apto para trabalhar nas duas áreas. Aí eu fiz a primeira, o bacharel, depois fiz a complementação de licenciatura. Ah, tá. E aí, com 28 você terminou? Concluiu? Isso. Ah. E aí fez 27, 27. vinte e Hã? sete. E aí você fez 27. 4 pós-graduação, é isso? Tenho 4 pós. Tenho fisiologia do exercício, treinamento esportivo, tenho especialização em treinamento funcional pela IFBB e tenho bodybuilding coach, né? Que é para formação de atletas de bodybuilding. Entendi. E Aí tô... então a gente e parou de estudar? Não, não. Cara, tem uma frase acho que do Benjamin Franklin, né? Ele fala que o investimento é. Puta, agora me fugiu a frase dele. Mas é assim, o que você investe em educação, cara, não é perdido, né? Você tem Certo, que claro.
E assim, a área do bacharelado em educação física, eu falo para meus professores, para todo mundo, você tem que estar estudando sempre, né? E eu tenho uma formação continuada, todo mundo sabe, eu sou fã do Arnold pra caramba, né? Quando o Arnold veio pro Brasil, eu falei, minha meta é chegar no Arnold, né? Um dos maiores eventos de esportes do mundo. E tem o Arnold Conference. Cara, foi meu primeiro ano, eu não participava de um grupo, né, da BF Eventos, que chama Golden Group. Esse grupo tem médicos, nutricionistas e profissionais de educação física. E assim, você entra nesse grupo, né, você faz parte desse grupo, é o ano inteiro de atualização, cara. Então, você não fica... É artigo chegando toda semana, tem casos clínicos que o pessoal manda no grupo, então você acaba sempre em atualização. E esse ano, com a pandemia, o Bruno Falcão, que é o dono da BF Eventos, cara, ele se reinventou, meu. Cara, eu falo, um dia eu quero ser um Bruno Falcão na vida, porque o cara, ele conseguiu do nada, meu. Falei, preciso fazer meu Arnold Conference esse ano, fez online. O cara tá aí, meu. E é um exemplo para mim, esse cara, meu. Ele é um fenômeno nessa área de nutrição e treinamento, né, em organização É. de eventos. Você está falando que lá, quando você foi fazer você era da área, você estava no banco, foi fazer a tua formação, com certeza você deve ter sofrido um pouco de preconceito, resistência, Bastante. você vai fazer nessa área. E aí você vai fazer a tua faculdade com 23 anos, praticamente lá se forma com 27. Isso para a sociedade já é tarde, né? Parece que eu acompanho aqui jovens muitas vezes e eu tenho falado, olha, termina o ensino médio, amadurece, vai amadurecer, né? Porque antes era assim, a gente terminava o ensino médio, faculdade, tem que fazer faculdade, é um pesadelo, né, para moçada, tem que fazer faculdade. Juliana, eu fui fazer faculdade com 26 anos, né, casado, terminei com 32, fui atuar mesmo, especificamente na área, com 34, hoje estou com 38, tem 4 anos que eu estou na área, especificamente como psicólogo. É claro que eu venho de uma experiência profissional, é isso que eu digo para as pessoas. Tudo que eu construí profissionalmente antes da psicologia é o que faz toda a diferença hoje naquilo que eu faço, que a gente vai aprendendo e desenvolvendo muito a vida, a experiência prática da vida, né? E tem mais uma coisa, né, Juliana? A gente está numa cidade que muitas vezes as pessoas elas têm uma mentalidade assim, cidade pequena, isso não vai dar certo, parece que só dá certo para alguns, né? Enfim. E aí a gente precisa todo dia provar com o trabalho. Todo dia a gente precisa acordar e não que a gente precisa provar alguma coisa para alguém, mas a gente precisa ter clareza do nosso propósito, clareza do que nós queremos, né? Traçar os nossos objetivos e trabalhar, né? Como foi para você? Primeiro você se forma, como foi os primeiros passos da formação, da pós-formação? Como foi os seus primeiros passos? E conta essa história do CT, como que o CT, se é algo, como que se construiu, como que você pensou no CT, quanto tempo, quando você abriu o CT, quanto tempo tem? Conta um pouquinho para mim desses primeiros passos pós-formação. Então, pós-formação, como eu te falei, tinha essas duas colegas de trabalho, né, que hoje são amigas, né? Foram minhas primeiras alunas de personal, pós-formação. E como eu mencionei, qual que era o meu objetivo? Ajudar as pessoas. E, cara, eu acabei a graduação, São Paulo estava aquela febre de corrida, iniciando corrida de rua. Conversei com um amigo e ex-atleta também prudente, falei, vamos montar uma assessoria de corrida. Então, eu comecei com uma assessoria esportiva, né? Então, basicamente, eu fui um dos pioneiros com a corrida de rua aqui. Essa primeira aluna minha, ela tinha vergonha, cara, de sair correndo na rua. Eu falei, vamos correr e tal. E ela tá comigo até hoje, né? Treina até hoje. Eu falei assim, você vai conseguir correr. E dentro dessa formação, eu fui fazer o curso técnico de corrida de rua.
né? Porque aí tinha um outro aluno, o cara me desafiou a correr 5 km. Falei, meu, eu não aguentava correr 5 km, porque a minha formação esportiva era para outro esporte, né? Fazer decathlon. São 10 provas no atletismo. Então eu falei, meu, preciso aprofundar nisso, e comecei a desenvolver a corrida de rua em Venceslau, né? Aí fiquei muito tempo fazendo isso. O CT, ele surgiu no fundo de casa, né? Uns amigos que treinam jiu-jitsu comigo. Quanto tempo após a formação você estava formado? Já foi 5 anos pós-formado, né? Que aí Você surgiu ficou a ideia do trilhando aí CT. um caminho, né? Isso, Ficou ali fiquei como personal, amadurecendo. fiquei atendendo Sim, as academias, né? Foi amadurecendo. mas Só que assim, legal. como todo empreendedor, foi na loucura, né? Foi na loucura. Como diria o tio Ais, os loucos que movem o mundo, né? E assim, você já tinha uma visão clara do CT, sim? Você já tinha uma ideia clara do Eu, que você queria desde a eu, formação ou eu isso foi se amadurecendo no caminho? Foi amadurecendo, né? Porque eu queria trabalhar com esporte de rendimento, meu. Eu fui para a graduação para trabalhar com esporte de rendimento. Como eu venho do atletismo, queria trabalhar com esporte de rendimento. Aí, meu, fui vendo que, infelizmente, como você falou, no Brasil, o esporte é complicado. E como eu já tinha esse trabalho paralelo à corrida de rua, eu comecei a falar, meu, eu preciso ter um meu espaço, né? Porque eu ficava pulando, atendia numa academia, atendia no outro, atendia no clube, às vezes atendia na casa. Falei, meu, eu preciso montar o meu espaço. Comecei a desenvolver isso. E minhas sessões de terapia, Júlio, é o jiu-jitsu. Quando eu coloco o kimono, vou lá, tomo uma massa aí, dos colegas de treino, então é onde eu extravaso a energia, né? Pô, os caras falam, pô, você vai relaxar treinando, meu. Mas é assim que funciona para mim. Aí eu E chamei tudo esses bem. colegas, né? Se faz sentido para você, é Faz sentido para importante mim, para né? você. Tudo bem. Aí eu chamei os caras, falei, meu, aí fui fazer um curso, né, voltado para tudo assim, cara, tudo que eu vou fazer, eu já tô focado. Meu, se eu vou atender público X, eu vou procurar me aprofundar naquilo. Então eu fui fazer um curso com o Carlão Barreto, que é um dos lutadores de MMA aí do UFC, né, já das antigas, preparação física para lutadores. E chamei esses caras para ir treinar em casa. Falei, meu, vou mostrar para vocês uma preparação física diferente que a gente já faz no aquecimento do jiu-jitsu. E surgiu daí, né? Aí em 2005, com meu colega de profissão, o Kojima, nós abrimos ali na rua São Paulo, né? Nós dividimos um prédio. E a partir daí eu comecei a amadurecer, falei, meu, preciso expandir, né? Ele ficou lá no prédio e eu abri o CT, onde está hoje. Mas foi assim, Quando você abriu lá? foi em 2005. Estamos em 2005, você abriu 70, Não, fazem 15 desculpa, anos? 2015. 2015. Ah, tá, 2015, 2015. desculpa. 2015 você abriu lá 5 anos você tem. Isso, enquanto CT, né? Eu tenho 11 É. de formado. E a partir disso, nós começamos a desenvolver. Cara, e como eu te falei, o CT me abriu umas oportunidades. Voltando atrás um pouquinho. Uma dessas oportunidades, cara, como eu te falei, eu queria ajudar as pessoas. Eu também me emociono um pouquinho, cara, porque foi o seguinte, estava dando aula na academia lá na Pódio, aí chegou a dona Regina e falou, meu, você não atende cadeirante? Eu falei, cara, posso atender, se não tiver nem restrição, se o médico autorizou. E assim, tem essa atleta, olha, até me emociona. A Flavinha Pires, ela veio para mim, cara. Eu acho que Deus mandou, sei lá. Acredito muito nisso. Olha, desculpa, gente, Claro. com a Flavinha ficou muito emocionado. E como eu falei, na minha formação eu queria transformar as vidas das pessoas. Eu falei, dona Que Regina, bonito. manda a menina falar comigo. Cara, tô emocionado. Só falar dela, eu fico... O homem chora também, galera. A É Flavinha foi para emocionar mesmo, rapaz. Pra Isso aí é para você emocionar, cara. conectar com essa história linda que você tem. Cara, aí Pode a falar, Flavinha falou, pode ficar à eu quero treinar vontade. com você e tal. Falou, Flavinha, beleza, eu tô abrindo meu espaço, aqui o CT onde tá hoje, e eu vou te atender, tá? Se o médico autorizou, eu vou atender você, com o maior prazer.
E eu tenho uns amigos na corrida, cara, que o atletismo é isso, é um esporte individual, que ele é muito coletivo. A galera acha que não, mas ele é coletivo pra caramba. E eu falei, meu, eu tenho uma aluna cadeirante, o Lucas de Anastácio, cara, um parceiraço. Eu falei, meu, vou fazer uma corrida, dá pra incluir. Cara, eu levei a Flavinha pra correr. Aquilo, bicho, foi realização profissional. Eu queria ser técnico de performance, mas pelo contrário, cara, eu mudei vidas de pessoas. Alguém que nunca ia fazer uma corrida de rua, eu consegui transformar a vida dessa menina. E eu espero que ela volte a treinar também. Viu, Flavinha? Galera, desculpa, eu me emocionei, cara. É Rapaz, foda. Não, que, Flavinha. rapaz, olha A aqui uma Flavinha, deixa eu até decisão, tomar meu né? cafezinho aqui. É foda falar da Flavinha. Que, Eu tenho um o que carinho que não muito faz grande por uma ela. decisão, verdade, o que que não faz uma decisão, né? É uma decisão. É assim, como eu falei lá atrás, são propostas que a gente, às vezes, como você falou, você está focado aqui, está focado em alto rendimento, no rendimento. Cara, mas eu posso ajudar as pessoas, porra, através do esporte, né? Não preciso. Eu não sei se na época eu queria holoforte, sei lá, né? Mostrar que, como eu não fui um atleta de alta performance olímpico e tal, eu queria trabalhar com isso. Mas, na verdade, eu consigo transformar vidas, né? Realizar sonhos. Continue, Que deixa eu recuperar dose, aqui, bicho. fica tranquilo, que Meu amigo. dose, Não, né? cara, Que falar da dose Flavinha de é inspiração. sensacional, cara. A doutora dizendo aí, olha, você é inspiração e é realmente isso. Atleta também, doutora Mariana. Bom dia. Doutora Mariana, então, e realmente é isso. Quantas pessoas que ficam no caminho, que têm até propósitos belíssimos, que têm até talentos, enfim, sonhos e ficam no caminho, né? Olha, presta atenção nisso. Sapos, desculpa, estão em um tronco, Juliana. Cinco sapos estão em um tronco. 4 decidem pular. Quantos sobram? 5 sapos estão num tronco, 4 decidem pular. Quantos sobram? Faz a conta. Qual é a resposta? Né? Hã? Não? Não, sobram Cinco. Ah, 5. sobram cinco. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é uma diferença enorme entre decidir fazer algo e fazer. Sabe? Tem pessoas que ficam apenas na decisão e não vão para a ação. Né? Então a vida é essa reflexão que eu preciso fazer em torno de uma decisão. É uma decisão que eu tomo, mas uma decisão, acompanhada de atitude, acompanhada de ação. Então há uma grande diferença entre falar, vou fazer e fazer, né? E a gente percebe que olhando um pouco para a tua história, eu vejo o Juliano sempre constante, sabe? E aí chega um momento, e aí eu percebo que o trabalho ele é resultado primeiro de uma coerência de vida, gente. Uma coerência de vida, sabe? É você acordar todos os dias e você emociona mesmo, até eu estou emocionado. Que é isso, cara? A gente está aqui falando e a tua história em algum momento ela se muito com a minha própria história, né? A gente acorda e a gente acorda por algo que a gente acredita. Essa é a real aqui. A gente acorda todos os dias por algo que a gente acredita que a gente pode fazer primeiramente pela gente. Então você fala, pô, eu tinha uma percepção que era vocacionado pelo esporte e isso é a tua vida. Você vive isso 24 horas. 24 horas, você acorda, dorme, intensamente vivendo isso. E aí, o trabalho, o que chega para as pessoas é só efeito colateral. Né? As pessoas querem viver um pouco do que você está vivendo dentro da tua vocação. Isso que é legal. Não, eu quero um pouco disso. Eu quero te acompanhar. Eu quero aprender com você. Eu quero viver também essa atmosfera. Eu quero também viver esse espírito, sabe? Então, não tem jeito. E aí a gente percebe que essa é a marca
de você ser coerente, sabe? De você viver essa coerência da prática diária daquilo que você acredita. Isso é muito forte, e isso vai criando uma musculatura, isso vai criando uma força, isso começa a mover, sabe? Explode para fora, não fica só com a gente, sabe? Eu sou amante de atleta, sabe? Eu gosto muito de olhar, sabe? De assistir, de ver. É intenso como que como que o esporte, né, Juliana? Você pode dizer isso pra gente? Como que o esporte pode ensinar tantas coisas pra gente? Para o mundo dos negócios, para a vida pessoal, né? Eu gosto muito de usar aqui no meu trabalho, principalmente quando eu estou trabalho de desenvolvimento de estratégia, seja com líderes, como eu gosto de trazer referências de pessoas, de atletas do mundo do esporte, porque isso é estratégia, isso é disciplina, isso é liderança, tem tantos ensinamentos que a gente pode trazer para a vida. Por isso que eu vejo que o esporte e o teu trabalho tem muito alinhamento com o meu trabalho. Até esse dia eu mandei uma mensagem para você, ó, vamos conversar, hein? Eu tô com umas ideias aí, vamos fazer alguma Opa, coisa junto. vamos Porque fazer. assim, tem muito alinhamento, né? Tem muito alinhamento, assim, a gente é uma coisa impressionante. Enfim, você tomou uma decisão e começou a trilhar o teu caminho. E aí vem uma coisa, Juliana, que eu vejo, principalmente na tua área, porque eu já conversei com algumas pessoas, como muitas vezes a gente encontra tanta desmotivação de profissionais dessa área, né? Como a gente vê assim tantos profissionais que muitas vezes vão lá, se formam, mas que não vivem, vou dizer assim, não vivem desse trabalho 100%, né? O que acontece aí nesse aspecto? Porque, primeiro que a gente percebe a questão da valorização, e aí eu gosto muito, Juliano, não sei o que você pensa disso, vou passar para você falar. Aí eu sempre pergunto, peraí, não há valorização ou você não se valoriza? Né? Você está esperando valorização de alguém? Você está esperando valorização de uma sociedade, de uma comunidade, de uma cidade? Ou você, primeiramente, não se valoriza? Você não acredita em você? Você não se experimentou? Você não deu tempo para amadurecer? Né? Você quer um resultado imediato, para ontem? Você quer começar e que as coisas aconteçam assim, ó, de imediato? Mas você se experimentou, você deu um tempo, você repetiu, né? Você tomou a decisão, fez a reflexão, tomou a decisão, entrou em ação e deu um tempo para as ações. Então, como que é isso aí? Qual é a tua experiência de ver esse mercado, vamos dizer assim, da tua área especificamente? Porque você tem uma constância, cara. Você está no mercado, você está aí, né? Não sei como que os sacrifícios ou a dificuldade que você está enfrentando agora na pandemia mesmo, né? Uma dificuldade, estou acompanhando aí um pouco, uma dificuldade enorme, né? Muitos desafios, enfim, fala um pouco pra gente. É assim, Júlio, como eu mencionei, a educação física tem essa parte, o cara tem que ser vocacionado, né? E é assim, a educação física vai promover a saúde, né? A medicina vai curar quando o cara está no estado de doença, né? Então está na patologia. Então, o que difere hoje na educação física, o cara está numa constância no mercado, é a atualização. Por quê? É a área da saúde, mano. O cara tem que estudar. Na área do bacharelado, principalmente, todo dia sai um artigo novo. Então você tem que estar atualizado, né? O mercado vai exigir. Como eu citei, a Flavinha foi minha primeira aluna cadeirante. Eu tive que estudar o caso clínico dela, né? Conversar com alguns colegas médicos, nutricionistas, para saber como eu ia prescrever um treinamento para ela. Não é simplesmente chegar e montar um treino, vamos fazer isso. Não. Eu tenho que saber como o exercício físico vai intervir na parte fisiológica dela, né? Porque eu quero melhorar a condição de vida dela, né? Então, muitas vezes, o profissional sai desmotivado, ele acha que ele vai sair, vai estar, como quem é hoje, um Paulo Gentil, aí, uns personagens famosos no país. Não vai, porque o cara tem que estar em formação. A formação em educação física é constante, né? E tem um sacrifício, né? Quando tem congressos, aqui no interior não tem congresso, você tem que ir para São Paulo, né?
Às vezes o cara fala, vou ter que investir X nisso. Meu, é investimento, né? Não adianta acabar a graduação e ficar só na graduação, tem que fazer uma especialização, né? Hoje a educação física abrange muito na área da saúde. Eu aqui consigo trabalhar com diabéticos, obesos, cardiopatas e cadeirantes, né? Porque eu fui buscar a formação para atender esse público, né? Tenho essa formação. Mas os colegas, infelizmente, eles ficam só, às vezes, hoje, agora com a pandemia vai mudar, porque eles vão começar a buscar agora formação também na promoção da saúde, não só visando estética, né? Porque muitos dos profissionais se espelhavam só no pessoal, não, aquele cara marombeiro, tal, grande, a estética, a menina bonitinha lá. Não, você tem que focar na saúde, educação física, né? Tem evidências científicas, né? A literatura está vasta aí com trabalho, principalmente hoje trabalho com câncer, mas se você olhar o PubMed, Bireme, são bases científicas, vários artigos, treinamento de força, né, que é a musculação, com benefício a melhora, juntamente com o farmacológico, vai diminuir o farmacológico do indivíduo que tem câncer, né? Então eu falo assim, o profissional hoje de educação física tem que estar em constante evolução, tem que estar estudando, porque senão fica para trás, né? O mercado engole. E esses 5 anos de CT, o que você pode falar, assim, quando você olha, para um pouquinho, primeiro que a gente tem que, nossa comunidade tem que agradecer pela tua garra, pela tua força, sabe? Quando eu comecei a fazer essas lives, Juliano, eu tenho muita gente fora de Venceslau, assim, interessante, boa, enfim, que eu gostaria de trazer para a live. Já fiz lives com várias pessoas, mas quando eu comecei a fazer essas lives, algo assim me tocou muito forte. Não, eu vou fazer live só com gente de Venceslau, inicialmente, nesse projeto, sabe? Porque nós precisamos olhar para tanta gente guerreira que tem em nossa cidade, perto da gente, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, sabe? Como a gente precisa mostrar essas histórias e ver que tem muita gente boa fazendo um trabalho fantástico aqui, né? Porque é um pouco normal, a gente tem uma tendência, muitas vezes, o ser humano de valorizar quem está longe, né? Concorda? Quem está em outro país, enfim, a gente precisa também começar a narrar essas biografias muito pertinho da gente aqui. Então, esse projeto Café com Propósito é para trazer pessoas daqui da comunidade mesmo, sabe? Profissionais de várias áreas, de vários setores, que estejam e que possam narrar um pouco dessa jornada, inspirar outras pessoas que estão começando, que estão no meio do caminho, que estão no fim do caminho, que vão começar, enfim, né? E conta um pouquinho dessa história de 5 anos de CT, assim, quando você olha e vê o CT funcionando, como você disse, tem muitos desafios, tem dificuldades, enfim, é uma área que você precisa trabalhar muito com procrastinação, né? As pessoas, elas têm, o ser humano, ele precisa superar essas dificuldades de começar e parar, começar e parar, enfim. Como que você pode dizer dessa experiência de 5 anos que você teve aqui na cidade? Então, é uma experiência assim, ó, os primeiros 2 anos foi de estudos, investimentos, né? Tanto na parte de colaboradores, na parte de estrutura de material e de planos, né? Como você mesmo falou, a galera saía e entrava, saía e entrava. E o ano passado resolvemos contratar uma empresa de assessoria, né? Então, a gente precisa fidelizar esses nossos atletas, né? Porque assim, quando você faz uma avaliação comigo, no mínimo eu quero que você treine 3 meses para eu saber o resultado que você vai ter, né? Porque Exatamente. o corpo leva umas 6 semanas de adaptação, né? E aí essa parte, quando a gente contratamos essa assessoria, ele falou, vocês têm que começar a fazer planos, né? Trabalhar com planos, né?
Porque nós trabalhávamos antes só com mensalidade. Porque o cara treinava um mês, não vou mais. Só que com o plano, você acabou fidelizando o cara, né? Então, um plano de um ano. O cara casou com você um ano, ele vai treinar. Vai estar caindo na conta na fatura do cartão, ele vai treinar. Certo? Então, foram estratégias, né, de gerenciamento, porque assim, como eu falei, na graduação a gente não tem essa formação do empreendedor, né? Então, por isso que eu falei, eu abri o CTZ meio na louca. E aí, cara, esse ano é um ano de desafio, né? O CT está se reinventando, né? Eu tinha um propósito, estou reestruturando, ainda estou em fase de estudos, né? Como eu falei, tem esse grupo, o Golden, né, que eu faço parte. Nós estamos ainda batalhando, porque assim, o produto online veio para ficar. Então, eu estou estudando como montar meu produto online. Eu já tenho o produto online, que é o Corrida de Rua, só que eu preciso montar um para o CT agora, né? Porque até sair vacina, muitos não vão querer voltar para treinar e a gente precisa voltar ao trabalho, né? Infelizmente, aliás, felizmente, eu ainda consigo manter o CT esse ano, mas alguns colegas já estão quebrados, né? Por conta da pandemia e não retornam. E assim, não é fácil, né? Todo empresário sabe o quanto é difícil para uma empresa, né, ME, sobreviver no país, com essa carga tributária que nós temos, né? Não vou entrar em méritos políticos nem nada, mas assim, tem tanta coisa na literatura falando que a atividade física é essencial, né? Você promove qualidade de vida para o seu aluno, para o seu atleta, né? Para o seu cliente. Qual que é a diferença do cara treinar na academia ou pegar o metrô, né? Que o cara não vai estar fazendo higienização. Se você vê os protocolos que estão sendo exigidos para as academias, é complicado, né? Eu espero que saia logo essa vacina, porque vai ser muito difícil para as academias, que aqui o nosso espaço, né, o CT, é mais personalizado, né, como uma academia tradicional. Então, eu creio que meus colegas vão sofrer bastante. O CT está se reinventando. Espero que meus colegas também Eu falo assim, o pessoal fala, você não tem concorrente? Não, são todos concorrentes, mas são colegas, eu preciso deles também, né? A galera tem que ver esse olhar, né? Exatamente. E outra coisa, eu vejo que a concorrência só ajuda, porque a gente pode crescer com nossos concorrentes, entre aspas. Exato. Eles não são adversários, pelo contrário. A gente observa o movimento dos nossos colegas e a gente vai crescer junto, vamos aprender com eles também. Isso é importante em toda a área, em todas as profissões, né? Nós estamos já quase para o final da live, eu gostaria de retratar aqui, trazer aqui na verdade um texto que eu recortei, sempre gosto de recortar algumas reflexões para os convidados, né? E diz assim, então, cada um de nós já tem tudo que precisa para ser feliz. Cada um de nós já temos tudo que nós precisamos para ser feliz. Cada um de nós já tem tudo que precisa para ser feliz e que poderia ser. Simplesmente cabe a cada um de nós lembrarmos disso a todo momento. E esse despertar da manhã, todos os dias, como nós vamos lembrar que nós já temos tudo o que nós precisamos para ser feliz, né? Que nós não precisamos ficar mirando muitas vezes tão longe, como nós precisamos despertar e acordar e ver do nosso lado, perto da gente, junto da gente, aquilo que faz sentido e que de fato traz felicidade para a gente, né? E assim, se você pudesse dizer agora assim, olhando tantas pessoas que você já impactou com o teu trabalho, né? Quantas pessoas já passaram pelo teu trabalho, já passaram, né? E aí você percebe que uma decisão que você tomou lá atrás, hoje te leva a olhar e falar quantas pessoas eu estou ajudando e quantas pessoas eu estou transformando com o meu trabalho, né? Faz sentido? Qual é a sensação, qual é a experiência que você tem? A gente sabe que, já falamos sobre isso, que os desafios são enormes,
ainda mais uma pandemia, mas qual é a satisfação, que você consegue perceber se terminasse hoje, se acabasse hoje, sim. Se você falasse assim, vou tomar uma decisão, vou parar com tudo que eu estou fazendo e vou fazer outra coisa, enfim. Se fosse fechar um ciclo e começar outro, nesse momento da tua vida, o que você falaria de tudo que você viveu até agora? Cara, a palavra é gratidão, né? Porque assim, eu sou muito grato por tudo que o esporte me deu, né? Eu falo que o esporte me deu essa oportunidade, né? Se eu terminasse hoje, cara, eu morreria feliz, né? Porque eu consegui realizar sonhos de muitos atletas que passaram por mim, né? Tinha atleta que tinha sonho de correr maratona, consegui fazer o cara correr maratona, né? Opa, tá caindo. Então, a própria Flavinha correu 3 provas, né? Então, quando ela sonhava, ia fazer uma prova. Então, assim, eu profissionalmente, eu me sinto realizado, né? Profissionalmente, estou realizado. Mas, cara, se acabar hoje, eu morro. Eu não vejo fora do esporte, né? Como eu coloquei no início da live. Essa ligação minha com o esporte é muito, muito intensa, meu, né? E assim, eu sinto muita falta dessa aproximação com o público, corrida de rua, né? Nosso projeto para novembro, que estava sendo construído, seu início na meia maratona lá em Florianópolis, né? Então, assim, essa parte, às vezes eu fico assim, eu preciso realizar o sonho dessas pessoas. Elas querem correr, eu vou ensinar elas a correr e vou realizar o sonho delas, né? Cara, sem palavras, eu fico sem palavras porque, assim, eu amo o que eu faço, né? O pessoal fala, você não trabalha. Não trabalho. Assim, é um exercício esse que eu fiz com você, né? Se tudo terminasse agora, né? Porque não tem um amanhã, tem um agora, Tem um agora. né? Eu vivo Tem presente, um né? agora. A gente muitas vezes fica idealizando tanto o futuro, é importante fazer planos, é importante ter objetivos, é importante a gente ter uma orientação para o futuro, claro que é. Mas o futuro é construído com ações do agora, do hoje. Ele nunca vai chegar, ou a gente nunca vai se aproximar, se a gente não acordar todos os dias e ser apaixonado e ser perseverante, né? Gosto muito de um livro chamado Garra, tenho divulgado esse livro também, e ela vai fazer um mapeamento de pessoas de performance, e ela vai falar, né? Na sociedade, muitas vezes, a gente valoriza o gênio. Eu falava sobre isso com a Carlinha, né? Segunda-feira, na live. O gênio, né? O talento, mas não sabe a repetição. Quantos arremessos, Exatamente. quantas repetições ele precisou fazer, dias e dias e dias e dias e dias. Enfim, nós precisamos. E aí eu gosto muito também de uma frase que nós precisamos apaixonar pelo progresso, apaixonar pelo processo, né, Juliana? Todos os dias. E você falou uma frase, mas eu queria dizer uma coisa para você também. Já está terminando nossa live. Olha, o que o esporte me deu, né? Foi essa expressão que você usou. O que o esporte me deu. E eu queria devolver para você o que você, Juliano, deu para o presidente Venceslau. O que você está entregando para o esporte, para a saúde de presidente Venceslau e região e mundo, né? Então, assim, obrigado pelo teu sim. Obrigado pela tua perseverança. Obrigado pela decisão que você tomou um dia de acreditar no teu projeto, no teu sonho, de acreditar na tua vocação, na tua missão. E a gente percebe que a gente se torna missionário daquilo que a gente está fazendo. 24 segundos para terminar a live, eu queria dizer obrigado, continue, persevere, sabe? E